O que ninguém te conta sobre fazer negócios com a China, tá? Eu trabalho com a China já tem 8 anos ali, desde 2018, tá? Hoje nós estamos em 2016, já viajei para a China algumas vezes, tem um tempo que eu vou anualmente para lá. E depois de lidar ali com bastante fábricas, fornecedores, estruturas, e enfim, uma pancada de coisa ali da estrutura da China, né? Eu percebi que existem alguns pontos que não são claros. Eu separei alguns aqui para trazer isso para vocês, sobre o que as pessoas não falam na hora de você negociar e fazer negócios mesmo com a China, né? Então muita gente acha que é só, vou importar, achar uma fábrica e comprar e pronto, beleza. Então, vamos lá, até separei aqui, ó, o tópico um, que seria a questão da China não ser barata para todos. Muita gente pensa assim, pô, eu tô comprando um produto de US$ 3 aqui, eu vou vender ele por 20 e pronto, tá aí meu lucro. Só que, cara, não é bem assim. Você não vai comprar por 10 e vender por 50 e isso ali é o seu lucro, tá? Da operação de importação. Dentro da importação, você tem que lembrar, né? Até mesmo se você não for importar, isso é importante. Você tem ali os custos com embalagem, com estoque, com fulfillment, com a fita, tá? Com caixa, que engloba ali na parte da embalagem, o capital de giro, você tem a logística, né? O transporte envolvendo todo esse processo. Então, seja esse produto ele sair da fábrica para ir para o armazém, aí dentro do armazém na China, pelo menos hoje, né? O que a gente faz? A gente faz ali, pega toda aquela, faz uma inspeção mesmo ali daqueles produtos, reúne, pô, vai botar no container, beleza? Ou vai fazer um envio individual ali via dropshipping ou algo assim. Pô, dentro da importação a gente separa aquilo ali, vai mandar para o porto, aí do porto você tem que fazer o transporte, pode ser a porto normalmente vai ser o marítimo, né? Mas existe a possibilidade de fazer essas importações via aéreo e alguns envios, principalmente recentemente ali para a Europa, a gente conseguiu viabilizar via terrestre com trem, tá? Por incrível que pareça, conseguimos efetivar isso de uma maneira bem legal. Mas então esse ponto que a China não é barata para todo mundo e lembra que existem outros custos envolvidos no processo, tá? E a China, ela não premia quem compra barato, tá? Ela premia quem compra bem. Então, quando você tem, você cara aqui, eu vou botar barato. Cara, não, ele não tá botando barato, é o preço, tá? Você não tá fazendo um negócio sólido porque você comprou um produto barato. Vai muito mais além disso, tá? E aí, eu vou até encaixar um outro ponto que é esse tópico 2 é muito importante, que é sobre o fornecedor ele não ser um parceiro, ele não é seu amigo, né? João, mas eles são meus parceiros. Beleza, tudo bem a gente usar essa analogia. Talvez eu fui infeliz aqui em dizer que ele não é um parceiro. Mas se você pensar bem, ele não é seu amigo, tá? O fornecedor não é o seu amigo. Ele é uma empresa, ele tá querendo vender. Então, ele vai fazer de tudo para isso. Eu até pontuei aqui, né? Que ele não é seu sócio e que ele não é apaixonado pelo seu negócio. Ele simplesmente quer vender, né? Então, o que que a gente tem que fazer? Tem que validar, negociar e acompanhar. Então, já teve casos, por exemplo, uma importação para o Chile que nós fizemos aqui, que, pô, o cliente queria porque queria o fornecedor dele, a fábrica que ele conhecia, sem problema nenhum. A gente foi lá, fez as documentações e fechou ali essa importação para o Chile, né? E fizemos a primeira inspeção, fomos na fábrica, excelente qualidade, tudo bacana, pô, legal, muito bom, parece que é algo que vai dar certo. E o combinado era pluma de ganso, pluma mesmo, né, que era a mais macia ali, se não me engano era pluma de ganso. E antes de fazer, eram uns casacos pro Chile, era uma parte de frio ali, enfim. Esse cliente até trabalha com a parte de esqui, esse tipo de negócio, para alocação para esse tipo de coisa. Mas vamos lá. E, velho, na hora que esse produto foi embarcar, nós fizemos uma última inspeção. Então, dentro do container, praticamente, tá? Pegamos uma caixa aleatória, e o time de inspeção foi lá e pedimos para verificar e simplesmente pedimos para rasgar um casaco mesmo. Isso acontece porque era um volume bem grande, bem considerável, que não podia ter erros, tá bom? Então, tava olhando o cachorro latindo ali. Então, o que que acontece? Não era apenas de ganso que estava lá. Então, no meio do caminho, mesmo que a gente tenha feito a primeira inspeção, ele iria embarcar um outro produto, tá? Era um produto visualmente igual, na hora de pegar, assim, muito parecido, mas não era o que o nosso cliente tinha comprado. Então, pô, você vai fazer uma importação de US$ 40 mil ali, você tá esperando que seja tal produto.
nós, como os importadores, somos responsáveis ali por fazer a verificação e verificar a autenticidade daquilo. Então, como na China os contratos são sólidos e funcionam, na hora, tá? Ó, essa pena não não, era pluma de ganso. Na hora, não, isso aqui foi um engano e tal, já mandaram trazer, já tava tudo pronto, eles já trouxeram e embarcou a parte correta ali, né? A gente teve que fazer uma inspeção, levou ali umas 3, 4 horas a mais, mas onde é que eu quero chegar? Ele não é seu amigo que vai ser, somos para sempre parceiros e que vitória legal. Não tá, não é assim que funciona. Você precisa verificar. Você tem que verificar, você tem que acompanhar, não deixar o negócio solto ali, simplesmente a Deus dará, tá? Esse vídeo talvez não tenha edição, beleza? Porque realmente o tempo tá bem corrido, mas eu vou começar a trazer esses pontos ali para você, porque é importante, principalmente às vezes você tem até empresários, né, que são super bem consolidados, sempre compraram ali do Brás, de fornecedores de São Paulo, é, mas eles nunca importaram, fica comprando de importador, às vezes paga 4 vezes mais caro do que poderia, entendeu? Então, eu vou até deixar um formulário aqui abaixo para algumas pessoas que já estão nesse nível de, pô, João, eu tenho aqui um interesse real em importar, eu já tenho uma operação sólida, eu quero poder melhorar essa minha operação, ter minha marca, eu quero trazer meus produtos com minha marca, por exemplo. Então, em vez de você ir lá em Nova Serrana aí, ó, você que tá me assistindo e comprar um monte de sandália e mandar só printar a tua marca ali, poxa, a gente pode fazer a sua marca, trazer via importação de um calçado, por exemplo, de bolsa, cara, infinitos produtos, até maquinária industrial você consegue, né? Quem é da área médica sabe que existem equipamentos ali de 2, 3, até 1 milhão de reais e que o custo na China às vezes vai ser 2 terços, 2 quintos disso, tá? Então a gente tá falando, pô, de 1 milhão, às vezes vai custar 200 mil, aí você importa e tal, saindo tudo por 500, 600, cara, é totalmente diferente, tá bom? Vamos lá pro terceiro tópico. Aqui, ó, isso é muito legal, porque o que eu coloquei, né? Que o maior problema, ele não é você encontrar um fornecedor. O maior problema é você ter demanda, você ter a sua loja, você ter estrutura para os seus produtos terem vazão e terem recorrência nessa quantidade de vendas, né? Então, quando você pensa que, pô, vender, até tava olhando ali, ó, eu já vi, exatamente, essa frase foi excelente, que foi, eu já vi pessoas quebrando tendo fornecedores excelentes. Mas eu nunca vi pessoas que têm venda, têm a marca, têm demanda, quebrarem porque o fornecedor estava ruim. Entende? Então, não tinha um fornecedor tão competente. Então, sim, um fornecedor ruim, ele pode estragar quase o seu negócio, o teu business. Mas, se você tem uma demanda, tem um volume, tem um negócio, tem vendas, é muito difícil de você realmente se prejudicar 100% por aquilo. Talvez você tenha um prejuízo pontual se o fornecedor falhar ou algo assim. Mas, no geral, o mais difícil é você ter sua marca, ter vendas, ter recorrência, entendeu? Então, se você já tem isso, parabéns, você já tá na frente. O fornecedor chinês, né, as importações, a estrutura China, ela vai te ajudar a ter um negócio mais sólido, a poder crescer, né? Mas é, não necessariamente você vai se deslanchar por conta disso. Mas isso pode abrir sua marca, pode viabilizar seu lucro ser muito maior, vai te abrir oportunidade às vezes para revenda. Você vai conseguir cortar um monte de custos intermediários de processos chatos aqui do Brasil. E, enfim, é bem bacana mesmo você ter um fornecedor, mas não é isso que te garante, tá? O sucesso. Lembra que criar sua marca e criar demanda é mais difícil do que encontrar uma fábrica que funcione. O tópico 4 aqui, pessoal, que eu separei foi que a China ela muda muito rápido. Então não adianta você querer eu compro há 10 anos esse mesmo produto com a China. Isso é muito raro de acontecer, tá? As mudanças lá são muito rápidas, assim, a todo momento tem coisas novas sendo lançadas e é muito difícil você ter um produto exatamente igual que dura 10 anos. Tem casos? Sim, tem casos. Até é difícil lembrar alguns aqui, mas existem alguns cortes de pulseira, alguns cortes de colar, joias, bijuterias que eles continuam sendo o mesmo, trazendo a mesma essência, mas às vezes até a parte de perfumaria também. Mas quando você pega um produto, uma utilidade, então um equipamento, cara, esse equipamento ele vai ficar velho, ele vai ficar ultrapassado, vai evoluir. João, mas tem máquina que a gente usa no Brasil tem 10 anos. Cara, no Brasil
E se você pegar, por exemplo, a VAP, tá? Eu nunca trabalhei com a VAP na parte de compras, mas eu conheço algumas pessoas do setor de compras que vão na Canton Fair, por exemplo. Inclusive, se você é empresário, tá? Já tem um volume legal, gostaria de importar. Acho que um pouco mais acima de 150, 200 mil reais ali, dá pra gente fazer uma excursão também lá na Canton Fair. Vai ter outra agora em outubro. Tem um tempinho que eu venho indo pra China constantemente para poder expandir negócios, fechar novos negócios, novas parcerias, entender um pouco mais, me atualizar. E na VAP você tem várias máquinas que são lançadas e, João, mas aquela ali parece igual. Só que às vezes ela é muito melhor, ela vai gastar menos energia, menos água, ela vai ter uma pressão maior. E tem outros produtos complementares, né? Então eles não criam um produto novo. Meu Deus, eu vou criar um produto. Não! As empresas chinesas, elas têm esses produtos e às vezes você vai só fazer sua marca ali, né? Você vai fazer o seu range. Então eles vão fazer uma personalização, uma customização que vai desde os produtos, então algumas marcações mesmo, logo e tudo mais. Aí você tem a parte da sacola, vamos chamar assim, que vem entre a caixa e o produto, com alguns avisos, aquilo ali já vem personalizado. Você tem os próprios manuais já com a sua marca, a caixa e a embalagem com sua marca também. Então, isso é muito legal, tá? Porque você pensa, antigamente, para você conseguir ter a sua marca, cara, eu acredito que o processo era muito complicado, tá? Realmente, só grandes empresas. Mas se você pegar a Multilaser hoje, eu vou até ver se encontra aqui, ó. Multilaser, quantos produtos eles lançam por dia? Olha lá, ó. Eles têm um negócio aqui. 5 novos produtos, tá? Por dia no portfólio deles. Pessoal, isso é impossível sem China, tá? Isso é impossível. João, mas é fabricação nacional. Tá, pode montar, encaixar as pecinhas aqui, mas se lançar 5 produtos por dia sem ter China, hoje no mundo é impossível. Assim, é bem difícil. Então, ó, eles têm mais de 3 mil itens em catálogo. Eu tô falando de Multilaser, tá? Não tô falando de uma marca, uma Sony da vida. Não que a Sony Multilaser seja inferior, mas de tamanho, vocês sabem, né? A questão de alcance global comparado com a Multilaser. Então, reflita, tá? A China, ela muda muito rápido e você consegue aproveitar essa mudança. Você só precisa estar bem posicionado, ter os contatos certos ali para sua marca, para que você consiga ter ali esse contato, tá? E o quinto tópico, já conectando com o que eu falei da Canton Fair, pessoal, ir à China, visitar a China, muda tudo completamente, tá? Você abre a sua cabeça de um tanto que você não tem noção. Tem vários lugares dentro da China. A China é um país enorme, né? Quase um continente. Se dá até para chamar de um continente de tão grande que é. Mas no meio da China você vai ver uma cultura que é uma cultura funcional, uma cultura onde se eu deixar aqui um pacotinho de 100 mil reais, ele vai estar aqui quando eu voltar. É muito difícil de ter roubo, é muito difícil de ter tudo isso. Tem os lados ruins? Tem, beleza. Mas é um lugar que o negócio, o business, ele funciona freneticamente. E você às vezes pega um táxi, pega um Didi táxi, quem já foi na China e vai se identificar. Você pede seu Didi ali para algum lugar que é relativamente longe e tal, vai lá, 12 yuan. Tu fala, Jesus amado, como com uma corrida dessa dá 12 yuan nessa distância? No Brasil daria 50 reais, 60, 70. E aí tu fala, pô, 12 yuan. Aí tu vê o cara chega no táxi do Didi táxi lá, no carro, um carro bacana, um negócio, pô, legal. E tu vai ver o carro, custa 30 mil dólares, 10 mil dólares. João, 10 mil dólares você tá exagerando. Cara, se você for contar todos os benefícios que ele recebe, o tempo de pagamento, enfim, cara, você vai ter carros excelentes, maravilhosos, muito bons, tá? Pelo menos no momento que você tá andando ali, né? Cara, com preços, assim, absurdamente incríveis, tá? E aí ele ainda consegue ter o lucro dele, ele consegue comer bem, porque eu fui a alguns restaurantes. O que acontece, né? A gente tem a parte mais turística, que é legal e tal, mas você tem a parte do business mesmo, onde acontecem as coisas. Então, por exemplo, lá quando a última vez que eu fui, eu passei em Jinhua, Jinzhou, Yiwu, é, Guangzhou, enfim, são todas cidades ali muito boas da China. E em Jinhua, por exemplo, é onde tem o maior centro de logística e armazéns da China, é onde tem o maior despacho de mercadorias, né? Então, em Jinhua.
poxa, a comida lá picante, quente, de uma cultura de realmente, pô, as pessoas mexendo em armazém, mexendo em fábrica e em negociação logística. Então, no meio da bagaceira inteira, você via um Tesla parado ali, você via um Cadillac excelente, no nível excelente no meio da bagaceira. Da bagaceira que eu digo, as coisas funcionando, tá? Então, você vê a forma do chinês, ele é muito acelerado. E quando você vai na China, você vê, putz, meus funcionários são devagar. Minha estrutura é lenta. Eu não consigo comprar esses caras. Você vai entender e você não vai ter nem mais dúvida de que eles vão chegar primeiro no top Underworld, entendeu? Eles vão ser ali o top, porque isso é uma tendência, tá? E não tem como produzir igual os caras. Pelo menos é a minha percepção indo pra lá, tá? Então você vai ver a questão das feiras, você vai ver a questão do tamanho, né, do mercado, da quantidade de produtos e a capacidade de gestão de SKUs variadas, tá? Então você vai ver ali alguns armazéns e algumas fábricas com imensas quantidades de... É uma gestão muito bem feita, porque uma fábrica ela vai produzir 2 ou 3 produtos, mas às vezes aquela rede de fábricas tem muita SKU. Então, por exemplo, quando você pega a Xiaomi, eu comprei um barbeador da Xiaomi. Então, pô, fui comprar um barbeador, saí no shopping lá em Zhengzhou, um carro da Xiaomi. Então, eu comprei um barbeador da Xiaomi. Na frente tinha um carro da Xiaomi. Aí, andando mais um pouco, tinha os produtos de casa da Xiaomi. Cada produto daquele provavelmente é produzido em uma fábrica, tá? Mas você consegue ter uma noção do tamanho que é. E como que essa empresa faz essa gestão? Eles são muito bons nisso. Eles sabem gerir quantidade. Acredito que tamanho da população, né, eles conseguiram já moldar algo que vá funcionar e tem que funcionar. Não tem outra. E como você tem muita gente, a sua concorrência é muito maior. Então, seu nível de excelência precisa ser maior. Eles têm os defeitos deles, tem. Tem coisas que nós somos muito melhores, muito mais ágeis e espertos. Mas o chinês, ele vai, se você mandar ele fazer assim, assim, assado, entregar um processo para ele, ele vai executar aquilo ali assim, assim, assado. Ah, mas mudou alguma coisa no processo e você não atualizou ele? Não atualizou aquele seu funcionário? Ele vai continuar fazendo aquilo ali. Porque ele tá moldado para aquilo, entendeu? Então, isso é um ponto, né? Então, se você vê uma cadeia produtiva chinesa e uma cadeia produtiva brasileira, onde, por exemplo, faltou o fio preto, certo? Faltou o fio preto de uma linha de costura. E o processo do cara é ir lá pegar o fio e costurar. Pegar o fio e costurar. Um exemplo, né? No Brasil, faltou fio preto, ele vai ver se tem no armazém, ele vai ver se tem em algum lugar, ele vai... O brasileiro vai tentar usar outro fio, vai tentar dar um jeito ali. O chinês, se não tiver dentro do escopo dele, então eles têm muito uma hierarquia, se o chefe não liberou ele para olhar tal coisa, aquele negócio vai travar. Ele não vai ser igual o brasileiro que vai furar ali e vai pegar. Isso é bom e ruim, então tem vários jeitos de você analisar isso. Mas meu conselho é, se você quer realmente ter resultado mais sólido, ter mais paz e conhecer o mundo para melhorar o seu business, diminuir seu tempo de trabalho e melhorar a sua eficiência, você precisa com certeza conhecer a China. Já fez mais de R$ 1 milhão com varejo? É sua obrigação. Já fez mais de R$ 500 mil? É sua obrigação ir pra China. Ter um jeito de ir pra China. Você não vai gastar muito, tá? Você vai gastar ali de... Dá pra ir com R$ 20 mil se você fizer um planejamento legal, mas o ideal é você ter de 20 a 40, que, velho, você vai conseguir visitar lugares interessantes. O tópico 6 aqui, tá? Eu coloquei isso daqui porque muita gente não acorda pra esse ponto. Quem é a pessoa que mais ganha dinheiro com a China? Não é a própria China, então, é claro, eles ganham, mas não foque nisso. Quem é a pessoa que mais ganha dinheiro com a China? Que mais consegue expandir com a China? Cara, são as pessoas que trabalham com distribuição, tá? Até botei aqui. São as pessoas que têm marca própria e são as pessoas que têm uma capacidade, né, de importar de forma recorrente. Então, distribuição, capacidade de importar de forma recorrente e marca. Por que marca? Vamos começar desse ponto. Porque marca, você consegue agregar um valor muito alto a um produto que financeiramente pode ser barato. Então, você tem casos, por exemplo, que eu já vi, beleza? De bolsas, até bolsas aí que você conhece de marcas conhecidas, de bolsas que custam para fabricar $50. Isso é caríssimo, tá, pra China, mas você consegue $50, $100. E a bolsa é vendida por 5 mil, 10 mil. Então você tem um lucro muito grande.
distribuição. Se você tem uma boa capacidade de distribuição, você quer ser um importador, você quer trazer produto pro pessoal, a China vai te amar. Por quê? A China, ela é muito boa em produzir, mas ela é ruim de vender. João, mas a China é ruim de venda? Como assim? Pensa aqui comigo. Imagina que você foi comprar a sua capinha de celular. Aí tem um cara brasileiro e tem um chinês. Quem você vai pedir desconto? Cara, é o chinês. Tá entendendo? Então, eles são muito bons em produção, mas não são bons em venda. E é por isso que quando você tem um fornecedor, um vendedor chinês, você tende a pedir desconto e querer negociar, porque você pensa, ele compra, ele faz sair muito barato. Então, pense nisso também, tá bom? E eu falei sobre o distribuidor, sobre a marca própria e o importador recorrente, né? O distribuidor e o importador recorrente, ele pode importar para caso próprio, né? Então, você pegar grandes redes aí, por exemplo, o Dia a Dia, né? São dos irmãos brancos lá, vamos chamar assim. Você tem as outras empresas ali que importam bastante, então, Casas Brasileiras aqui de Brasília. Você tem algumas outras ali de outros setores, não vou citar. A própria VAP, eles importam muito. Eu acho que 99% dos produtos deles são importados, assim, não todos. Então, aprenda a importar da China, porque isso pode realmente mudar a sua vida, tá? Eu tô aqui trabalhando com isso já tem bastante tempo e eu tenho certeza que é impactante para você. E o último tópico, tá? Que seria o nosso tópico 7. Antes disso, se você estiver gostando desse tipo de conteúdo um pouco mais profundo, mais sério, coloca aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreve no canal para eu poder trazer mais conteúdos relevantes, né? E com referência à China para você, tá bom? Mas vamos lá. Cara, o brasileiro ele foca em receber dinheiro rápido, ele foca em ganhar dinheiro rápido. Isso é bom, é importante, sim, mas na China o mais importante é você entender como é que funciona e é você conseguir fazer o seu primeiro negócio. Não pensa, milionário trazer 1 bilhão de container. Cara, eu juro pra você, de todas as importações que eu peguei, não teve um caso da pessoa que importou logo um monte de container, entendeu? No máximo três containers de uma vez. E isso já tinha importado em outro lugar, então depois veio pra cá e ficou. Mas onde é que eu tô querendo chegar? Não tem essa de você querer começar importando um monte, é só a primeira vez, tá tudo bem. Vamos separar um container? Vamos escolher 2, 3 produtos, ou alguns produtos que você queira, ou uma quantidade ali que você já tem volume, que você já vende, entende? Então se você paga hoje R$ 20 no Brás, talvez você importe tudo e saia por 17, 16, o custo final, botando imposto, tudo na ponta do lápis. João, mas se eu vou ganhar R$ 4, R$ 5 de economia num produto, cara, num produto de 20 você tá falando de um quarto quase de economia, tá? No volume, isso dá um número bem diferente. E outra coisa, quando você trata de maquinários ou produtos um pouco maiores, você vai ver diferenças de valores gritantes, tá? Então, teve colega já que importou máquinas de 4 milhões, que na China era 1,2. E se ele fosse pagar tudo certinho, daria 1,99 alguma coisa, menos de 2 milhões. Ou seja, 50% de economia em milhões de reais faz muita diferença, tá bom? Considere isso. Então, para de pensar pequeno, de que, como fala? Ai meu Deus, eu só vou ganhar se eu fizer tantos milhões de importação. Não, escolhe uns produtos iniciais, vamos começar a fechar o primeiro. Depois você vai crescendo essa sua estrutura aí, tá joia? Então, ó, eu espero de verdade ter... Na verdade, eu não espero, eu tenho certeza que eu contribuí muito ali para falar para você algumas coisas da China, né? São pontos bem relevantes e eu até coloquei aqui, né? Até separei um formulário. Eu não sei se esse formulário eu vou conseguir botar na descrição exata desse vídeo, mas se você hoje tem interesse em importar da China, seja para sua operação de e-commerce, seja para você que vende marketplace ou você que tem loja própria, até mesmo você que tem seu brand em outro país, então nós já entregamos para o Chile. Na realidade, no nosso grupo já foram mais de 100 países com entregas, né? Então, se você tem esse interesse real, tá? Não tô falando de uma pessoa que só tá vendo, tô falando de uma pessoa real. Dá uma olhada aqui no formulário, preenche certinho se você quiser que eu dê uma analisada ali de como é que tá seu cenário hoje. E quem sabe, né, eu faço essa importação ali para você. É algo que pode mudar muito o rumo dos seus negócios. E eu acredito bastante no potencial de Brasil
China e China mundo, tá? Isso é sensacional, tá joia? Então, este é o recado que eu tinha para dar para vocês. Ficou um vídeo um pouco longo ali, 25, 26 minutos, mas eu acredito verdadeiramente que eu vou ser a pessoa que vai ser mais sincera e vai trazer o máximo de conteúdos possíveis para que você não erre e não entre no mundo desconhecido e perca dinheiro, perca tempo, perca... Tempo eu acho que é o principal, dinheiro você faz de novo, né? Então, pô, imagina pessoas... Eu conheço pessoas que foram fazer alguma importação e, cara, ficou 6 meses com carga parada, porque não desenrolou, botou alguma coisa a mais. O chinês falou, ah, não, dá pra botar isso aí. Aí o cara vê lá um aspirador de pó, que aqui no Brasil custa 6 mil reais, e lá vai custar 1.500, ele, ah, vou enfiar isso aqui e vai passar. E isso trava a sua carga. E aí a gente pega e tem que resolver ali, resolve em 10, em 5, 10 dias, dá pra resolver? Dá, mas foram cagadas feitas por terceiros. Então, se a pessoa começa do início com a importação correta, cara, é muito difícil dele ter dor de cabeça. Na real, ele não vai ter dor de cabeça, a não ser que estoure uma pandemia da vida e trave um navio, por exemplo. Mas, no geral, o melhor caminho é você pisar onde você sabe, pisar onde você tá vendo, né? Não vai inventar de andar no mundo de escuridão ali, não. Água turva, tem jacaré e o bicho vai te morder, tá bom? Então, esse é o recado, o formulário tá aqui embaixo, minhas redes sociais também. E ó, se você quer fazer essa conexão, quer trocar um pouco mais de ideia, eu vou até deixar meu LinkedIn aqui embaixo também. Nunca mexia, não tinha mexido no LinkedIn, não era algo que eu entrava ali, né? Vamos ser bem sincero. Mas eu criei e comecei a compartilhar algumas coisas por lá também. E a gente pode conversar e gerar essa conexão, tá joia? Então, ó, os links estão aqui abaixo e eu te espero no próximo vídeo.